Olá, amada igreja, estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica. Hoje o título da nossa lição diz O Mistério Revelado e uma Oração Fervorosa. E está baseada em Efésios capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 21. Entretanto, nós não vamos ler todos estes versículos para ganharmos tempo agora no início, estaremos lendo ao longo do nosso estudo. E eu gostaria então que você em casa abra sua Bíblia, esteja com a Bíblia aberta para a gente interagir com a leitura da Palavra de Deus nesse estudo deste dia, ok? Pois bem, a gente vem estudando a cada domingo lições maravilhosas dessa carta que Paulo escreveu à igreja ali em Éfeso. E eu acredito que os irmãos lembram, capítulo 1, a nossa lição, lá no capítulo 1, mostrou que Paulo vai, já de início da sua carta, apresentar ali para os irmãos em Éfeso o plano eterno de Deus, né? Que foi construído, foi criado por Deus antes da fundação. Na sua onisciência, então Deus cria o plano, né? O plano eterno. Que plano é esse? Plano da redenção, né? Redenção através de Jesus Cristo. E aí, lá no capítulo 1, Paulo já fala que ele não deixava de orar pelos irmãos, orava incessantemente, né? A oração que ele fazia pela igreja era que a igreja pudesse entender 3 coisas, basicamente. A primeira, qual era a grandeza do nosso chamado, né? Então, Paulo dizia ali, era como se ele dissesse, vocês precisam entender o que é ser cristão. O que é ser cristão para você, meu irmão? Né? Você sabe o que é o significado do seu chamado? Qual é a grandeza da sua chamada para o Evangelho, para uma vida com Cristo Jesus? Pois bem, era isso que Paulo orava e fazia, né, durante a sua oração, pedia a Deus para que os irmãos ali fossem iluminados. Uma outra coisa que ele orava, e que para os irmãos entendessem, era que nós somos heranças de Deus, né? Nós somos a riqueza maior de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. E uma outra coisa que Paulo orava, colocava em suas orações para que os irmãos ali entendessem a suprema grandeza de Deus. Ou seja, qual foi a suprema grandeza de Deus? A ressurreição de Jesus Cristo, essa ressurreição que é estendida, está em disposição a todos nós, né? A todos nós. Quando chega no capítulo 2, Paulo então vai agora mostrar a condição da natureza humana, a condição do homem sem Deus. Uma condição essa de perdição, né? De perdição. Então ele começa ali revelando e falando dessa condição, né? Do povo que se encontrava sem Deus. E o homem sem Deus, ele está escravo, né? Ele é escravo do pecado, e ele é escravo dos desejos da carne, né? E não é só essa condição de escravidão, o homem também está condenado, né? Uma condenação eterna também. Mas lá no capítulo 12 ele diz, apresentando essa condição de perdição do homem, logo depois ele vai mostrar a condição que Deus nos dá para sairmos dessa situação, né, de condenação, de escravidão, que é Deus nos dando vida através de Jesus Cristo. Falando que através de Jesus nós somos vivificados. Irmãos, lembram dessa lição? Que lição maravilhosa, né? Ainda no capítulo 2, no final do capítulo 2, Paulo já vai falar diretamente para os gentios. Esses que não faziam parte do povo escolhido, né, da geração eleita. E agora ele vai mostrar o plano de Deus de reconciliação desses gentios, não só para com Deus, mas de reconciliação também para com os judeus, né? E fazendo parte agora de um só corpo, da família de Deus. Então Paulo vai apresentar. E a pregação de Paulo, que foi principalmente para os gentios, né, foi a condição, a causa maior dele agora se encontrar preso lá em Roma. Não esqueçam os irmãos que quando ele escreve a carta para a igreja em Éfeso, Paulo se encontrava preso em Roma. E aí no capítulo 3, que é a nossa lição, ele começa exatamente explicando isso. Por esta razão, olha, veja
o versículo 1 do capítulo 3. Por essa razão, que razão é essa? De pregar o evangelho para os gentios, de levar as boas novas para os gentios. Foi por esse motivo ele foi preso, né? Ele fala: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu quero dar um parênteses aqui e pensar um pouquinho mais sobre essa expressão de Paulo. Que maravilhosa expressão é essa? Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Né? Quando Paulo fala que é prisioneiro de Cristo Jesus, é como se Paulo dissesse assim: estou ligado a Jesus, estou debaixo da obediência da vontade de Cristo Jesus. E quando eu li essa parte da carta, né, que ele se coloca assim como prisioneiro de Cristo Jesus, é interessante que Paulo não fala aqui: sou prisioneiro de Roma, né? Sou prisioneiro de César, sou prisioneiro de Nero, nada disso. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo demonstrando aqui a plena consciência que ele tem, que ele tinha aqui, né? Melhor dizendo, que ele tinha aqui, mesmo em pleno sofrimento, de que ele estava debaixo da vontade de Deus. E isso me faz lembrar quando Paulo escreveu ali a igreja em Roma. Vejam lá comigo, irmãos, Romanos 8, versículo 28, Paulo estava dizendo assim lá na carta que ele escreveu à igreja em Roma: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Paulo aqui, no capítulo 3, vai falando assim: eu sou o prisioneiro de Cristo. Estou aqui pela vontade de Deus. Estou aqui consciente de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Ele diz assim: daqueles que são chamados por seu decreto. Será que nós estamos tendo essa mesma consciência, irmãos? Né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, momento de perdas, de luto, né? Momentos de grandes desafios, de instabilidade financeira, né? De incertezas com o dia de amanhã, humanamente falando, porque como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos ter incerteza com o dia da manhã. Nós precisamos ter a mesma consciência de Paulo, né? Paulo estava ali sofrendo, preso, né? Sendo maltratado, mas ele sabia que ele era preso. Tinha essa consciência que era preso, estava preso, era prisioneiro de Cristo Jesus. E que todas as coisas ali contribuíam para o seu próprio bem. E aí nós podemos ver aqui, queridos, que a partir do verso 1 aí de Efésios, né, versículo 1 até o versículo 6, Paulo então vai revelando esse mistério, né? Esse mistério aí. Lá no verso 4, ele vai falar assim, versículo 3: e como por revelação que me foi manifestado mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Verso 4, ele diz: de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja só, Paulo vai falar de 3 mistérios aqui que foi revelado, que agora já tinha sido revelado, né? Que aquele momento tinha sido descoberto, né? Não estava mais oculto, mas agora já tinha sido revelado. E que mistério era esse? Primeiro era o mistério de Cristo. Versículo 4. O mistério de Cristo é o primeiro mistério. Que mistério é esse? O da redenção, do plano de salvação, né? Quando ele fala ali no versículo 14 do capítulo 2, né, que por amor a Deus, a Jesus, né? Por amor a Jesus, Jesus é que traz a paz, né? Que tira a inimizade, que tira a parede, que derruba essa parede, né? Esse véu ele é rasgado. Então, esse mistério de Cristo já tinha sido tudo revelado a todos naquela época e a todos nós no nosso tempo.
Esse mistério não existe mais, né? Esse segredo, essa questão obscura não está mais entre nós. Já tudo foi revelado por Deus através de Jesus Cristo. Então, o primeiro mistério aqui que Paulo está falando é o mistério de Cristo. O segundo mistério que Paulo quer falar aqui, revela, é o próprio mistério da igreja. Qual é a importância da igreja? Qual é a função da igreja? Né? Quando ele fala aqui no verso 6, olha, membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? É a igreja de Cristo Jesus. Né? Paulo, em outros momentos, não fala que Cristo é a cabeça desse corpo? E o corpo, quem é? É a igreja. Né? Somos nós, os membros desse corpo. Né? E esse mistério também da igreja já tinha sido revelado. Né? Isso estava sendo manifestado. E o terceiro mistério aqui, qual era o mistério revelado aqui? É exatamente, o verso 6 já vai dizendo, isto é, que os gentios são co-herdeiros. Né? Agora, os gentios estariam fazendo parte dessa filiação, dessa família de Deus. São herdeiros também, tal como os judeus. Né? Agora são co-herdeiros. E não só são co-herdeiros, são co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, que foram alcançados. Né? Então, o terceiro mistério aqui é esse mistério da revelação aí dos gentios. Que coisa maravilhosa, né? O Evangelho tem nos alcançado e agora esse muro de separação não existe mais e nós podemos fazer parte da família de Deus. Então, Paulo agora, nesses primeiros versículos, ele está falando sobre isso, que os gentios são co-herdeiros aí, né? Os gentios são co-herdeiros. E aí é muito interessante, lá no verso 8, Paulo colocando a sua condição. Né? Ele fala, a mim, o menor entre todos os santos. Eu achei muito interessante essa postura de Paulo. Né? O menor entre todos os santos. Paulo não tem nenhuma soberba aqui. O grande Paulo, o grande pregador do Evangelho, né? O grande apóstolo de Cristo Jesus, se colocando aqui como sendo o menor entre todos os santos, em todos aqueles separados, ele se considerando o menor. Queridos, será que essa tem sido a postura também nossa, diante do Evangelho de Cristo Jesus? Quantos aí no seu ministério se colocando numa postura de tanta soberba? Mas é isso que Deus quer? Não. Paulo parece que ele coloca 2 pontos, né? Ele sendo o menor de entre os santos e os separados, e ele se colocando como o maior dos pecadores. Em outra passagem ele se coloca assim, eu sou o maior dentre todos os pecadores. Ele se via como o maior. Então, quando ele se via numa condição de grandeza, ele estava na condição de pecador. Quando ele via numa condição sem soberba nenhuma, de pequenez, ele se colocava como um dos santos, menor dos santos. Né? É muito interessante essa colocação dele, nessa consciência dele aí diante da soberania de Deus, né? E aí ele vai falando, foi concedida a ele a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Então, Deus deu esse privilégio a ele de pregar o Evangelho, não para os judeus propriamente, mas agora para os gentios, aquele povo excluído, aquele povo separado. Né? E ele teve isso, isso foi revelado a ele. Né? Para ele, dentre os menores dos santos, né? Ter tido esse grande privilégio, essa graça
concedida por Deus, de pregar o evangelho aos gentios. E aí no verso 10 ele vai falar para que agora a multiforme sabedoria de Deus, que palavra maravilhosa, multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Olha o propósito da igreja. A igreja iria apresentar esse mistério, né? Esse mistério revelado aí do evangelho para ser alcançado a todos. Aí, queridos, ele continua falando, o versículo 12, que maravilha o versículo 12 desse capítulo 3 aí de Efésios. Ele diz, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos, a fé em Cristo Jesus. É muito interessante essas três expressões, ousadia, acesso a Deus, né, e confiança. E aí aqui a pergunta que eu faço é a seguinte, querido, se você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, você vai ter ousadia, você vai ser ousado e ter a confiança que você tem um acesso livre a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então não tem como o crente ficar cabisbaixo. O crente achar com baixa autoestima. Por quê? Porque se eu tenho certeza do plano de Deus para a minha vida, Deus me criou para louvor da sua glória, Deus me criou para a salvação eterna, Deus me criou para ser alcançado pela sua salvação, né? Deus me criou para estar junto dele. Então eu vou ter confiança pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, que eu tenho acesso livre a Deus, e isso me dará ousadia, né? É muito interessante isso. E aí, vejam, Paulo começa no versículo 14 a sua oração. Alguns dizem que foi a oração mais ousada de Paulo, né? Dentre outras passagens, outras orações que nós temos aqui uma oração, uma das mais ousadas na palavra de Deus. E Paulo começa também falando assim, por essa razão, novamente falando, razão de pregar o evangelho para todos, sem distinção, gentios e judeus, né? Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai. A Bíblia, ela não define qual deve ser a nossa posição ao orarmos a Deus. Se devemos orar de joelhos, devemos orar em pé, se devemos... Na verdade, a prática dos judeus era orar em pé. Os judeus não tinham a prática de orar ajoelhado, né? Mas Paulo faz questão de dizer que dobro os meus joelhos perante Deus, né? Perante o Pai. É interessante que essa aqui é a segunda oração nessa carta. No capítulo 1, como eu disse, Paulo fala que orava incessantemente para os irmãos ali na igreja em Éfeso, mas essa primeira oração era uma oração para iluminação, para que os olhos dos irmãos ali da igreja fossem iluminados. Agora Paulo está orando numa outra situação. Paulo agora está orando para que os irmãos ali fossem capacitados, para a capacitação dos irmãos da igreja em Éfeso. Para a capacitação. Por quê? Porque o objetivo dessa oração, Paulo orava aqui para que a igreja fosse tomada pelo poder de Deus. Então fossem capacitados pelo poder de Deus, né? E aqui ele está orando não só para a igreja de Éfeso, para toda a igreja, né? Todo Israel do Senhor, e nós fazemos parte desse Israel, no versículo 15, quando ele diz, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então não está só falando ali para aquele tempo ali deles, né? Isso é estendido a todos nós também. Orássemos para que nós também sejamos tomados do poder de Deus, né? Sejamos aqui capacitados, né? Para praticar, para ser agora usados por
Deus. E aí ele vem falando no versículo 16, maravilhoso versículo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vós conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Então, essa é a oração, para que fossem tomados por Deus, né, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí ele vai falar, né, que através da fé em Cristo Jesus, nós podemos ser arraigados como uma árvore plantada, que tem raiz, que está firmada em Cristo Jesus e fundamentada como um edifício também, né? Em que? No amor. No amor de Deus, um amor imensurável, um amor sem medida, né? Porque ele fala aqui, olha, verso 18, vós seja possível compreender, juntamente com todos os santos, com todos da igreja, todos separados na fé em Cristo Jesus, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, o amor de Deus. Um amor esse que é imensurável, como eu disse, né? Que não tem como ser medido. E aí ele fala, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. E aí, verso 20 e 21, eu quero que os irmãos leiam também na sua Bíblia. Diz assim, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Que versículo maravilhoso, né? O tamanho do amor de Deus, que é imensurável, incalculável, né? Um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, irmãos. Deus está conosco. Se nós temos orado a Deus, pedido a Deus, né? Deus conhece o nosso pensamento, conhece os nossos desejos, os nossos planos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Deus nos conhece. E aqui a palavra de Deus deixa claro, né, na oração de Paulo aqui, que aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além, ele vai além, né, do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Né? Então, o mistério foi revelado, e essa oração fervorosa de Paulo chega até nós nos nossos dias. Queridos irmãos, que a nossa oração também seja esta, para toda a igreja. Uma oração que possa nos tomar do poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que entendamos que o amor de Deus, que é imensurável, que é incalculável, é capaz de fazer infinitamente muito mais do que pensamos, do que desejamos, do que pedimos, né? Para o nosso bem. Que Deus possa, né, estar completando aí nas nossas vidas essa lição maravilhosa, e que possamos assim deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, e entendamos aí qual é a vontade de Deus nessa lição maravilhosa, né? Que Deus possa completar na vida dos irmãos, e continue estudando a carta de Paulo à igreja ali em Efésios, porque nós temos lições maravilhosas para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.